O tema de hoje, começando de novo. Esse tema é muito propício para esse momento que a gente está vivendo, né, que é o Natal, as vésperas aí do Natal, porque nós temos muita coisa na nossa cabeça e muitas experiências que nós vivemos. Algumas dessas experiências, elas são muito ruins, elas foram traumáticas, elas foram decepcionantes, elas foram frustrantes. Cada uma dessas experiências traz para nós uma lembrança. E algumas dessas situações que nós vivemos lá atrás, nós vamos ter que viver novamente. E essa possibilidade de viver novamente, para alguns, vai causar assim uma dor muito grande, porque vai trazer de volta na memória tudo aquilo que viveu no passado. Mas algumas situações nós precisamos começar de novo. Nós precisamos fazer de novo. Não há como nós deixarmos de lado a nossa família, por exemplo, né? Então, se acontece algo na família, o que você precisa fazer? Você precisa acertar os ponteiros e começar de novo. Não tem. Um especialista disse que algumas situações na nossa vida, elas são incontornáveis. E o que é isso? Incontornáveis são situações que você não consegue sair delas. Você talvez nem tenha tido uma boa experiência, mas você amanhã vai ter que voltar lá. Por exemplo, você vai trabalhar e no seu trabalho não foi muito bom. E quem nunca viveu uma experiência ruim no trabalho, né? Mas o que acontece é que no dia seguinte você precisa voltar lá. Porque você precisa trabalhar, a não ser que você tenha arrumado um trabalho muito melhor, que pague muito melhor, que fique muito mais dias em casa, enfim, tudo melhor. Aí você pode sair de lá. Caso contrário, o trabalho é uma dessas situações incontornáveis. Agora, existem aquelas que são contornáveis. Você vai, por exemplo, numa loja e é mal atendido, você fica chateado, você não tem uma experiência muito boa, mas o que você faz? Você vai para casa. E não volta mais naquela loja, não indica para os seus amigos, não indica para a sua família e vai embora e segue a vida. Essa loja, ela é contornável. Por quê? Porque existem outras opções. Existem outras lojas que você pode comprar o mesmo produto, talvez, né? Quem sabe, até melhor e mais barato. Contudo, enquanto isso não acontece, né? Com as situações incontornáveis, a gente precisa voltar lá. E eu separei um texto aqui que mostra exatamente essa situação incontornável que ela vai ter que viver. O texto que eu separei está registrado no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra do nosso Deus o Eterno. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? Note bem, eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se a escrever na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos e até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Uma palavra tremenda. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa situação descrita nesse texto que acabamos de ler é uma situação que requer algo muito forte por parte dessa mulher. E eu separei aqui 3 situações que nós vamos ver aqui. A primeira delas está descrito aqui, ó. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Nesse momento, nós percebemos uma coisa. Inicialmente, essa mulher, ela tinha muitos acusadores. Inicialmente existia um grupo, os fariseus e os escribas, que arrastaram essa mulher até a presença de Jesus para perguntar para ele qual seria o procedimento, o que ele faria se estivesse no lugar deles. E o texto mesmo já nos revela algo muito precioso, porque eles não perguntaram por causa de algum ensinamento. Está aqui, ó. Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Então não era uma tentativa de aprender algo novo, não era uma tentativa de aprender com Jesus, não era uma tentativa de mostrar um novo ensinamento, mas era uma tentativa de buscar um erro em Jesus para ter com o que o acusar. Então, inicialmente, essa mulher tinha muitos acusadores. E esses acusadores tinham 2 objetivos. O primeiro, condenar essa mulher. E, em segundo, ter algo com o que acusar Jesus. Note que a tentativa desses homens, desses escribas e desses fariseus não era de ajudar. A intenção deles não era aquela intenção de colaborar, de contribuir com uma pessoa. Não! Muito pelo contrário. A intenção desses homens era de acusar Jesus, ou ter com o que acusar Jesus, e também condenar aquela mulher. Só que Jesus ele entra no cenário de uma forma totalmente inesperada. Eles esperavam 2 respostas. Sim, pode apedrejar. Não, não pode apedrejar. Era simples. Era uma condição tranquila, porque todos estavam vendo e todos sabiam o que era necessário ser feito. Mas Jesus surpreende esses homens, esses fariseus, esses escribas, trazendo para eles um questionamento ou uma reflexão. Ele diz, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus nem condenou a lei de Moisés, dizendo, não pode apedrejar, né? E com isso condenaria a lei de Moisés que disse, ou que dizia naquele contexto, deve ser apedrejada a mulher que é pega no ato de adultério. E nem condenou o seu próprio ensinamento, quando ele ensinava a amar o próximo. E então, se ele dissesse, apedreja, mata essa mulher apedrejada, porque a lei de Moisés diz isso, ele estaria contrariando sua própria essência, o seu próprio ensinamento. Então Jesus ele contraria essa lógica humana que era a expectativa desses homens, desses fariseus e desses escribas, e ele manda algo que eles não esperavam. Então quando ele fala, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, Jesus estava vendo o íntimo do coração desses homens. Então é mais ou menos isso que Jesus fez. Jesus pegou a granada, tirou o pino e deu na mão dos fariseus, dos escribas, e falou, vocês é que decidem. Porque Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus sabia que a intenção deles não era contribuir com aquela mulher ou com o ensinamento daquele povo, mas era condenar, era acusar Jesus de alguma coisa. E aí Jesus muda o cenário. E agora, interessante, essa mulher, olha só, quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela, mulher,
onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Inicialmente aquela mulher tinha muitos acusadores. Agora ela não tem nenhum. Jesus olha e fala, não tem nenhum acusador? E aí ela disse, ninguém, Senhor. Ninguém. Não havia nenhum acusador. E assim lhe disse, nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Jesus perdoou essa mulher. Jesus olha para essa mulher, após aqueles homens terem entendido que não tinham legalidade, não tinham autoridade para condenar essa mulher, visto que eles também carregavam pecados em seus corações. Aí, essa mulher agora, sozinha no meio, ela é perdoada por Jesus, porque Jesus fala, se ninguém te condenou, eu não te condeno. Porque, entenda isso, Jesus tinha legalidade e autoridade para condenar aquela mulher, porque ele não tinha pecado. Quando eu digo não tinha, naquele contexto. E ele não tem pecado. Então Jesus poderia iniciar esse apedrejamento porque ele não tinha pecado. Ele cumpria os requisitos daquele momento, quando ele disse, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus poderia ter iniciado esse apedrejamento, porque ele não tinha pecado. Mas ele disse, nem eu te condeno. Então Jesus perdoou essa mulher. Jesus perdoou essa mulher e em seguida ele disse, podes ir e não peques mais. Jesus estava mostrando para essa mulher duas coisas. A primeira, ela estava perdoada. Ela estava perdoada. Isso é muito difícil para alguns, porque alguns entendem assim, que é isso, pastor? Esse homem, ele já matou, ele já fez tanta coisa errada, como que pode Deus perdoar ele? Ah, então quer dizer que é assim, agora ele é crente e ele está salvo? Aí eu respondi para a pessoa que me perguntou, sim, é desse jeito. Ele fez e aconteceu, mas agora houve um arrependimento genuíno e ele se achegou para Deus e Deus o perdoou. E ele agora está salvo. É assim que funciona. Eu sei que é difícil para alguns isso entrar na cabeça, mas é assim que funciona. Não foi determinado por mim. E aí a gente vai para o texto bíblico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu aprendo, nesse momento de Natal, né, e eu aqui fiz questão de não falar exatamente sobre esse nascimento que todo mundo... A gente já sabe disso tudo, mas Deus enviou Jesus para se entregar, para morrer na cruz do Calvário com um objetivo, nos resgatar essa mulher, resgatar algumas pessoas que você conhece que talvez nem mereçam, mas, lembrando, não é sobre merecimento. E aí a gente entra agora exatamente nesse tema, começando de novo. Porque essa mulher, assim como qualquer pessoa, ela precisaria começar de novo. E eu queria que você agora imaginasse a seguinte condição, a seguinte situação. Essa mulher sai dali toda feliz porque ela foi perdoada por Jesus. Ela agora não vai ser apedrejada. Ela agora não vai morrer mais dessa forma que era prevista pela lei essa morte. Ela não vai morrer dessa forma. E aí ela sai dali, toda feliz. Inicialmente ela sai com o coração, sabe, transbordando de alegria, porque ela não vai morrer apedrejada. E a morte por apedrejamento, nessa situação, era uma morte envergonhada, né? Era uma morte que trazia, assim, constrangimento para toda a família, vergonha. Ela não ia morrer desse jeito. Mas ela precisaria começar de novo. E é aqui que entra Jesus na nossa vida. É aqui que entra Deus na nossa vida. Primeiro Jesus, quando eu falo primeiro, no sentido de, mas é a mesma pessoa, pastor, sim, mas só para você entender. Porque quando Jesus vem à Terra e nasce, aí aqui só um parênteses. Pastor, mas eu acho que ele não nasceu em dezembro, eu também acho que não. Mas isso é irrelevante. A gente já falou isso outras vezes, porque na verdade ele veio e ele nasceu de uma virgem. A concepção dele foi pelo Espírito Santo.
E ele teve uma gestação durante 9 meses, ele nasceu de um parto normal, e ele nasceu nessa terra, viveu uma infância igual a outras crianças, né? Considerando alguns fatos isolados, mas ele viveu uma infância como outras crianças. E quando tinha aproximadamente 30 anos, ele inicia o seu ministério. E agora, ele vai cumprir tudo aquilo que Deus planejou para ele, lá, quando Adão decide comer do fruto. E agora, Jesus vai viver todo o plano de Deus acerca da salvação. E nesse momento, eu e você não precisamos saber se ele nasceu dia 25 de dezembro, se ele nasceu em outubro, em julho, em agosto. Não, isso é pouco. Isso é um detalhe irrelevante. Mas o que mais importa nesse momento é que ele nasceu e que ele viveu aqui nessa terra, cumpriu todo o propósito de Deus por causa de mim, por causa de você. E nesse caso aqui, nesse texto de João 8, por causa dessa mulher também. E ele perdoa essa mulher. E agora o desafio para ela é ir, eu vou, viajar aqui um pouco. Ele vai, eu vou conjecturar, ela vai numa padaria e fala assim: seu Manel, o senhor me arruma um emprego para eu trabalhar, porque eu fui perdoada por Jesus agora ali, só que a minha profissão, o senhor sabe, e agora não tenho mais nada, não tenho renda, não tenho com que ganhar o meu sustento. O senhor pode me arrumar um trabalho? Aí o dono da padaria vai falar assim: sai daqui! Você tá doida? Você vai acabar com a minha clientela? Você é adúltera! Aí ela vai pro açougue. Pode me arrumar um trabalho? Ela conta a mesma história. O dono do açougue olha e fala: você, mulher adúltera, sai daqui! Ela tem dificuldade para começar de novo. Sabe por quê? Porque ela está estigmatizada. Ela tem um estigma que não tira com água e sabão. Ela tem um estigma que as pessoas vão lembrar. Qualquer pessoa que cometeu um crime, que fez algo de errado, que trouxe sofrimento, dor para alguém, quando ela passar na frente da pessoa, essa pessoa vai se lembrar de tudo que ela fez. É o estigma. Mas o desafio é começar de novo. E eu preciso entender que Deus, ele me deu essa oportunidade. Deus concedeu para essa mulher essa oportunidade. Vai, tá perguntando? Não peques mais. O pecado está nas suas mãos, é sua responsabilidade. E agora ela tem que recomeçar com esse estigma. Ela precisa entender. Eu vejo pessoas, às vezes, questionando: eu era assim, eu aceitei Jesus e todo mundo virou as costas. Gente, é simples. O apóstolo Paulo também foi abandonado. E ele foi um homem que ajudou muita gente, mas ele viveu algo que ele não queria viver, que foi o abandono. Falei disso na semana passada, na live, passada. E agora eu e você, nós temos duas coisas que nós não podemos nos esquecer na nossa caminhada cristã ou ministerial. O perdão de Deus é imediato a partir do momento que eu reconheço que errei, eu me arrependo, ele me perdoa, é imediato. Contudo, as consequências desse pecado, elas vão permanecer. Deus não vai nos livrar, a gente já falou disso outras vezes. Mas o que eu preciso entender é que eu preciso recomeçar. E recomeçar, ou começar de novo, dá trabalho. Começar de novo traz sofrimento em algum momento. Começar de novo requer resiliência. Começar de novo requer coragem. Você imagina um homem que perde o seu negócio, o seu trabalho, e ele ganhava 15 mil reais e agora ele ganha 1.519. Você imagina? Antes ele jantava fora, ele saía, ele viajava, ele fazia tudo com a família. E agora ele não pode mais fazer isso. Aí fazer isso, e se ele conseguir honrar os compromissos que ele tem, né?
É desafiador. Ele precisa de ter coragem. Talvez você esteja num momento em que você precisa ter coragem para começar de novo algo. Eu falei de um trabalho, de um negócio, mas você precisa começar de novo, talvez, no seu ministério. Você precisa começar de novo, talvez, na sua família. Você precisa começar de novo, talvez, na sua caminhada cristã. Você precisa começar de novo, talvez, na realização de um sonho. Você deixou de lado, esqueceu, perdeu, já não sabe nem onde está. Você precisa voltar e fazer, começar de novo. E começar de novo requer esforço, requer resiliência, requer coragem. Porque nem todos vão apoiar esse recomeço. Nem todos vão olhar com os olhos que você está olhando. Eu estou começando de novo porque eu falhei ali atrás. Quando a gente olha para trás, vê se não é assim. A gente olha para trás e a gente vê tudo que a gente fez. Tudo que a gente fez lá atrás. E algumas coisas trazem dor, outras trazem vergonha, outras trazem sofrimento, outras desencadeiam assim um gatilho, né? Dispara um gatilho na nossa mente sobre algo que a gente viveu e a gente não quer viver essa situação de novo. Mas a gente precisa começar. Eu não sei em que ponto que você está, se você está no zero, se você tá no negativo. Eu já comecei no negativo. Comecei de novo. Eu não sei se você está no meio do caminho, né? E você já estava quase fechando e você... Não sei se você parou uma faculdade e tem que começar de novo. Eu não sei o que você tem que fazer. Mas eu vou ler um texto para você aqui. Isaías 43, versículo 19. Algo que a gente percebe que é muito grande. É muito maior do que aquilo que a gente viveu. Muito maior, muito maior, muito maior. É o poder de Deus. É o poder de Deus em fazer tudo novo. Olha só o que ele disse. O profeta Isaías, quando estava sendo profeta para Israel, né? Deus deixa isso aqui, porque aqui está dizendo aqui, versículo 14 diz assim: assim diz o Senhor. Não é mais Isaías que está falando. Agora é o próprio Deus que está falando. Então, quando Deus começa a falar aqui, Ele não está falando para nós. Eu sei disso, se você sabe, eu não quero forçar o texto. E fala, não, Deus vai fazer. Não, aqui não era para nós. Não era para nós. Eu vou apenas aplicar esse princípio. Porque o Deus que falou com Israel, através de Isaías, aqui no capítulo 43, mostrando que ele era o resgatador de Israel, ele continua sendo o mesmo Deus hoje para mim e para você. Eu vou aplicar esse princípio na minha vida. E se você tiver coragem também, aplica na sua vida esse princípio. Leia comigo. Isaías 43, versículo 19. Eis que realizo uma obra nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Aqui há 3 coisas. A primeira delas, Deus realiza uma grande obra, uma nova obra. Eis que realizo uma nova obra. Deus realiza nova obra. É novo. Algo que aconteceu lá atrás, talvez você não tenha sido bem-sucedido, bem-sucedida, não tenha tido êxito, mas agora Deus faz novo. Deus pode fazer isso. Segundo, eu preciso perceber, olha aqui, não percebestes ainda? O povo estava desatento, estava assim, como quem está passeando no bosque. Não, fica atento, olha o que Deus está fazendo, olha ao seu redor, olha de onde Deus te tirou, olha o que Deus está fazendo hoje. Ele pode fazer uma nova obra, mas eu preciso ter coragem de começar de novo. Terceiro e último, Ele faz o impossível. Vê se não é impossível essas 2 ações aqui. Se você entender, se você conhecer o deserto como era no passado, não esse deserto que conhecemos hoje, onde há mananciais, onde há construções faraônicas. Não. O deserto de hoje é totalmente diferente do contexto em que Isaías profetiza aqui. Olha o que ele faz. Vê se não é impossível isso acontecer. E eu vou explicar para você por quê. Porém um caminho no deserto
e rios no ermo. Isso aqui, pessoal, irmãos e irmãs, isso aqui é totalmente impossível aos olhos humanos, porque o deserto, nesse contexto aqui, era um lugar onde não tinha um caminho traçado, não tinha um caminho fixo. Por quê? Porque quem caminhava no deserto tinha que ter habilidades para saber a direção correta, através do sol, da lua, das estrelas. Por quê? Porque o vento soprava e agora o morro a duna está formada aqui. E de repente o vento mudava de direção e agora a duna estava aqui. Imagina você, você vai caminhar aqui e após você caminhar 2 horas, vai ter uma duna do seu lado direito. E aí o cidadão caminha 2 horas e depois ele olha e vê uma duna do lado esquerdo. Ele falou, não deve ser aqui, eu devo ter pego o caminho errado. Mas não, as dunas eram formadas de acordo com o vento. Então não havia caminho estabelecido, não havia caminho fixo. Mas o Senhor é aquele que faz o caminho no deserto. Ele faz tudo novo. Ele faz um caminho no deserto para você e para mim. O que eu e você precisamos é ter coragem de começar de novo. É só isso. Segunda impossibilidade. Rios no ermo. Você sabe que o item mais precioso no deserto é a água. Imagina você no deserto, você caminhando. Eu nunca caminhei no deserto, eu já andei em lugares muito áridos, né? E realmente tem hora que você fica, ai Jesus, cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Você só quer um copo d'água. Imagina, você está caminhando no deserto e de repente você vê um rio. Aí você vai lá e sacia a sua água e continua a sua caminhada. Deu sede de novo, você vai lá e outro rio. No deserto? Isso é impossível para nós. Claro que hoje a gente tem construções e construções, eu estou falando nesse contexto aqui. Para nós, impossível. Mas para o Senhor, totalmente possível. Ele é aquele Deus que pode, tem poder. Não é aquele que vai fazer. Não. Ele pode, tem poder para fazer. E tendo poder para fazer, por que ele não pode fazer comigo? Contudo, eu preciso entender que há uma responsabilidade minha e sua em começar de novo. Quando nós começamos de novo, nós começamos diante de todos os desafios. E aqui eu vou colocar alguns, mas você de repente já está pensando em algum aí. Mas eu vou colocar alguns. Se a pessoa faliu no seu negócio, como aconteceu comigo, você começa sem dinheiro. Começa de novo. Sem dinheiro? Sim. Eis que realiza uma nova obra. Deus tem poder. Não percebeste ainda? Não entendeu? Porém, um caminho no deserto. Impossibilidades. E rio nos ermos. Impossibilidades. As impossibilidades que estão nas suas mãos, deixa na mão do Senhor. Só começa. Se é uma crise da família, no casamento, não sei. Impossibilidade. 2026 está aí. Eu creio que Deus pode fazer tudo novo. Deus tem poder para isso. Eu só vou começar de novo. Começa de novo. Se é com os filhos, se é com o pai, se é com a mãe, se é no trabalho, com o patrão, com o empregado, se é na igreja, se é no ministério, só começa de novo. Só começa de novo. E aí, as frustrações que você teve lá atrás, você vai deixar lá atrás. Os medos que você teve lá atrás, você vai deixar lá atrás. Os fracassos que você teve lá atrás, você vai deixar lá atrás. E vai começar de novo. Começar de novo não é fazer outra coisa, ainda que isso seja possível, tá? Mas nós estamos falando de começar de novo. Algo que deu errado, algo que eu falhei, algo que falharam comigo. Começar de novo. Não é,
Não quer. Eu vejo algumas situações, né? E aí a gente para pensar. Eu vou te dar aqui um exemplo só, porque pode ser que a gente... Enfim. O sujeito tem um negócio, aí não deu certo. Aí ele desiste do negócio, desiste e vai trabalhar de carteira assinada. Tem algum erro trabalhar de carteira assinada? Não, claro que não. Claro que não tem. Eu já fui tanto empreendedor como fui CLT. Não tem nada de errado nisso. Tá perfeito, digno. O que eu estou falando é que existe um sonho no coração da pessoa. E porque ela falhou em algum momento, por algumas decisões, por algumas estratégias, seja lá pelo que for, ela falhou, ela desiste, não quer mais fazer. Não, quero mais não. Sofri muito, tudo bem. O sofrimento, sabe, é inerente à nossa caminhada. Ah, falhou. Ah, aquela igreja, eu conversei com uma pessoa, mas, sabe, Ah, pastor, fulano está numa igreja que tem que ver. Que pregação. Agora sim, pastor, agora sim. Que pregação. Como se essa igreja fosse perfeita e como se a igreja que ela estava não valia nada. Então, o que acontece? Começar de novo é você mesmo diante dos seus, né, percalços, você deixar lá e reiniciar. É desafiador por quê? Porque algumas pessoas, elas vão olhar para nós com um olhar de julgamento, vão olhar para nós com um olhar de desdenho, vão olhar para nós com um olhar, sabe, de, ah, meu Deus do céu, lá vem ele de novo, lá vem ela de novo. Tudo bem, precisa de coragem para começar de novo. E o detalhe, aqui, às vésperas do Natal, é que Jesus, vamos considerar que ele nasceu dia 25, né? Tá tudo bem, sem problema. Jesus nasceu dia 25, mas ele nasceu a partir de uma... Deixa eu ver para você aqui, ó. A partir de uma determinação de Deus acerca do seu propósito. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o recomeço é entender que Jesus tinha um propósito quando ele veio à Terra. 2025 talvez não tenha sido, né, o ano para você. Talvez muitas coisas. Você escreveu lá em 2024 muita coisa, escreveu, sabe, um caderno de projetos e você não conseguiu executar uma folha, uma página. Sem problema. 2026 está aí. Começa de novo. Mas começa, em primeiro lugar, colocando a sua vida nas mãos daquele que tem poder para fazer. Jesus. Porque nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu busco em primeiro lugar isso. E as demais coisas, e essas coisas, as outras coisas, comida, bebida, vestuário, elas são acrescentadas de forma natural. Mas o que eu preciso ter na minha cabeça? Falhou? Começa de novo. Só começa de novo. Não tem apoio, como essa mulher adúltera? Tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Só começa de novo. Deus, ele vai fazer caminho no deserto e rios no ermo. Quando você coloca em primeiro lugar, ou quando você busca em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Que 2026 seja para você de verdade, né? Porque a gente fala, é um ano novo, feliz ano novo, sim, mas que 2026 seja de verdade um ano novo, um ano de novos começos. E aí, sabe, deixa 2025 só para você lembrar do que aconteceu e da onde Deus vai te tirar. Só isso, só para te lembrar isso. E segue em frente. Porque aquele que foi enviado e que nasce agora
né, que a gente comemora em dezembro, ele vai estar com você. Não somente no primeiro dia do ano, mas em todos os 365 dias do ano de 2026. Tenha coragem para começar de novo. Seja resiliente, seja firme. Deixe o passado lá atrás e siga em frente, olhando apenas para o autor e consumador da sua fé. Amém? Deus abençoe a tua vida.